A primeira confusão humana foi a da Torre de Babel. Os homens quiseram construir uma torre que chegasse até Deus. E Deus simplesmente, ironicamente, nem precisou fazê-los mandar uma falange de anjos, botou, digamos assim, as línguas em direções diferentes e os homens começaram a falar e ninguém mais se entendia. Eu sei que as razões... Toda a arte, ela tem uma relação direta, ela é uma coisa direta com a expressão. E dentro dela, no seu bojo, contém uma comunicação. Agora, nem toda comunicação contém expressão. A comunicação é indispensável no dia a dia de qualquer sociedade. O que é uma verdade, no final de contas? É uma mesma pedra que você vai polindo faceta por faceta e depois de um certo tempo você descobre, pô, mas é a mesma pedra. Ou seja, pô, agora sim que estou saindo numa linha totalmente nova para mim mesmo, né? Ou para ela mesma, ou para quem quer que seja. E você quando vê, pô, você tinha feito uma coisa parecida há 30 anos atrás. Ou seja, você não pode fugir de você. E hoje nós estamos cheios de comprimidos de psiquiatras e analistas que faz a pessoa ser tão doce, tão que não tem mais nada que falar. Então a gente fala do nada. Sabe? E olhar-se no espelho que mostra você como você é muito difícil, porque você sempre se vê deformado, ou mais bonito, ou mais feio, mais cabeçudo, ou mais alto, ou mais baixo. Agora tu me provocou. Na arte, tá cheio de gigolos da arte, da miséria. São artistas, eu conheço alguns artistas que nunca chegaram perto de um operário e falam de operário ou de uma prostituta, ou das questões da vida. E, para isso, se não tiver verdade no que se faz, não tem sentido. A Adriana, por exemplo, não podia imaginar em fazer essa obra. Essas aqui, algumas aparentemente de uma agressividade e de uma, entre aspas, monstruosidade, não é? Que, se não, na nossa época. Por quê? Porque a nossa época, ela é herdeira dessas monstruosidades sociais, guerras, terrorismo, desemprego, exploração, violação dos direitos humanos. Uma das minhas formas de expressar é essa, através da escultura, do desenho, mas é só um grãozinho de areia nesse mundão, assim. E esse tipo de arte aqui, por exemplo, começou no início do século. Os primeiros artistas que começou a usar esses, em vez de olhos, esses buracos, essa boca aqui que vocês estão vendo aqui, desse jeito, foi um espanhol. Não é? Que começou, González começou a fazer isso aí. Mas a deformação como tal, ela entrou na arte, podemos dizer, com o expressionismo. O expressionismo nunca foi doce, né? Ele nunca foi para combinar com o sofá. Dá para dividir um pouco assim a minha história com as artes plásticas antes de conhecer o NACLI e depois, né? Porque até então muitas coisas não eram permitidas, assim. Tipo, professores que eu tive diziam, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E o NACLI dizia, pode tudo. A Adriana era muito vigorosa, muito. Tipo, a mão pareceu com a minha. E eu comentei isso para ela e comecei a puxar isso nela. E eu tenho a impressão que de repente abriu a caixa de Pandora e pimba!
E eu sempre acreditava de uma coisa assim, que trabalhar com arte era a possibilidade de ter uma liberdade, né? E de repente viu o jeito que estava, a maneira que está colocada no sistema, se torna uma prisão. Então, tu é artista plástico. Bom, então tá legal. Tu é escultor, tu é pintor, tu é isso. Ah, isso pode, isso não pode. Isso não. Aí eu vou ser executivo. Firmeza, o Ladislau, o procurante foi um amigo que deu o nome, porque ele tem uma posição assim, que parece estar procurando alguma coisa. Tipo, o Fetinho mesmo, foi as pessoas que... Né, o somaliano também não tinha nome, mas como ele parecia um ser lá, um humano da Somália, ficou somaliano. Tem nomes às vezes que não sou eu que dou, fica... Né? Tem o Dionísio também, que é super famoso. A arte se transformou num esquema de elite. Porque, veja bem, o artista precisa viver de sua arte e precisa, para isso, vender. Quem é que adquire uma obra de arte? Aquele que precisa comer, aquele que precisa ter um carro, aquele que precisa ter uma casa. Ele não vai comprar uma casa e vai comprar uma obra de arte. Não vai comprar a comida, vai comprar uma obra de arte. Vai chegar em casa e falar para a mulher e filhos: comprei uma obra. Os conflitos do artista é que leva ele a produzir. E a mulher dá-lhe uma frigideira na cabeça, porque a última coisa que quer é uma obra. Ele quer as coisas básicas de existência. Precisamos brigar todo o dia, todo o tempo, para que essa pasteurização dos jornais, ela termine. As pessoas não querem a primeira versão, elas querem a versão completa. Os meios de comunicação são uma espécie de rolo compressor. Cada manchete negativa. E eles acabaram criando uma espécie de homogeneidade estética falsa. A última sempre é pior que as anteriores. É a homogeneidade, por exemplo, do best-seller. Isso deve nos servir de estímulo para que nós façamos as coisas de um jeito diferente. Comunicação, quando a gente não tem nem língua comum, nem ideias comuns, sociais, nem crenças comuns, nem sentimentos comuns, não é possível. Então, no fundo, o artista, ao fazer isso, ele está gemendo, de certa maneira, e sonhando alguma coisa mais profunda. O mundo já diz um mundo só, né? Mas são vários mundos dentro de um mundo. Então, não sei o que seria a solução aí, seria uma união universal. Então, o que aconteceu depois? A sociedade evoluiu, fizeram pirâmides, fizeram civilizações, fizeram templos, e o feiticeiro aquele ficou lá pintando na câmera. Quando olhou para trás não tinha ninguém, porque ninguém mais precisava disso. Eu acho que as artes estão na situação do feiticeiro. Estamos olhando para trás e estamos dizendo: mas e cadê o público? Mas não estão vendo que é uma obra-prima? E é. Mas os interesses não são mais esses. Os canais pelos quais os espíritos circulam são outros. Eu acho que isso é... Eu acho que a gente tem gaiolas no coração hoje em dia, ou então gaiolas no pensamento, que são esses fechamentos. Ou pegando o que... exagerando, sendo mais intelectual, o que Reich dizia, nossas couraças. Nós estamos tão cheios de coração, a gente está o tempo todo cheio, a gente vê as pessoas andando na rua, todas elas em escudos e espadas, ou se defendendo ou atacando. É uma Babel. Eu sei que o tempo passa, mas sei também que há momentos em que o tempo deveria parar. Eu sei que as razões são egocêntricas, se misturam, às vezes como almas idênticas para depois separar.
e de novo encontrar, cada dia é dia novo na cidade, nessa essência desencontrada da vida, sua liberdade. Enquanto essa chama arde, se perambula pela cidade. Mas tudo se constitui em momentos, risíveis, invisíveis, cronometráveis momentos. E mesmo que a alma não viva, apenas exista, com suas dores, os homens se olham, se encontram, se chocam, sorriem juntos na primavera e choram em dias de guerra. E assim a vida continua com ou sem o pôr do sol, para o bem e para o mal nas manchetes de jornal. A primeira confusão humana foi a da Torre de Babel. Os homens quiseram construir uma torre que chegasse até Deus. E Deus simplesmente, ironicamente, nem precisou fazê-los mandar uma falange de anjos, botou, digamos assim, as línguas em direções diferentes e os homens começaram a falar e ninguém mais se entendia. Eu sei que as razões... Toda a arte, ela tem uma relação direta, ela é uma coisa direta com a expressão. E dentro dela, no seu bojo, contém uma comunicação. Agora, nem toda comunicação contém expressão. A comunicação é indispensável no dia a dia de qualquer sociedade. O que é uma verdade, no final de contas? É uma mesma pedra que você vai polindo faceta por faceta e depois de um certo tempo você descobre, pô, mas é a mesma pedra. Ou seja, pô, agora sim que estou saindo numa linha totalmente nova para mim mesmo, né? Ou para ela mesma, ou para quem quer que seja. E você quando vê, pô, você tinha feito uma coisa parecida há 30 anos atrás. Ou seja, você não pode fugir de você. E hoje nós estamos cheios de comprimidos de psiquiatras e analistas que faz a pessoa ser tão doce, tão que não tem mais nada que falar. Então a gente fala do nada.